Ó, vocês me desculpem, mas eu só lembrei de colocar para gravar agora. Comecei a gravar agora aqui a partir desse segundo exemplo. Mas o bom é que os anteriores é mais parte teórica, tá? Os cálculos começam a partir de agora. Vamos lá, 5 minutos aí para vocês verem quanto é que vale a tensão aí nessa barra.
professor? Pode falar. Eu achei 35,7 megapascal. 35,5? Não. 0,7. Dá 85,7. Ué, foi o que eu falei, 85,7 Ah, megapascal. eu entendi 35. Ah, Sim, então, 85,7. Isso mesmo. sim. E aí, galera? Conseguiram fazer? Então vamos lá, olha só. Como é que a gente vai resolver aqui, ó? A barra na figura tem largura constante de 35 milímetros e espessura 10 milímetros. Determine a tensão normal média máxima na barra quando ela é submetida à carga mostrada, tá? Então veja só, como o importante aqui, ó, é você se atentar a essa questão aqui, ó. Tensão normal média máxima, ok? Então observe que essa barra ela está sujeita a várias forças. Eu preciso saber em que seção eu tenho a maior carga, a maior força sendo exercida. Para isso, eu preciso cortar essa barra em várias seções, ok? Então, olha só, como é que a gente vai proceder aqui, ó? Vamos cortar a barra, ó, a carga interna por inspersão, as forças internas axiais nas regiões AB, BC e CD, ou seja, é como se eu estivesse cortando a barra num ponto aqui, aí eu vou analisar as forças que atuam entre AB, entre BC e entre CD. E aí eu vou verificar aonde, em qual dessas seções eu tenho a maior carga sendo aplicada. E aí, então, eu calculo a minha tensão em cima dessa maior carga, ok? Então, aqui, ó, observe. Quando eu secciono ela aqui na minha seção AB, eu tenho que a força, ó, é 12 quilonewtons para cá, ok? 12 quilonewtons, tá? Quando eu pego a seção BC, observe, quando eu corto ela aqui, nesse ponto, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho 9 com 9, 18, com mais 12, 30. 30 quilonewtons de força, ok? Quando eu corto ela em CD, eu tenho, olha só, eu tenho 12 com 18 dá 30 para a direita, né? Para a esquerda, desculpa, e eu tenho 4 puxando para cá, ó. 4 não, 8, né? 8 puxando para a direita. Então, 30 menos 8 me sobra uma força de 22 e 22 para o outro lado. Então, eu observo que na seção BC é a seção onde eu tenho a minha carga máxima. Então, essa força aqui que eu vou utilizar para o meu cálculo. Eu não vou utilizar nem a de 12 e nem a de 22. Por que que eu não vou utilizar? Porque o problema pede tensão normal média máxima. Então, eu tenho que trabalhar com essa força máxima que eu tenho em cima da minha barra. Ok? Então,
O diagrama de força normal que representa esse resultado graficamente é mostrado na figura abaixo. Por extensão, a maior carga está na região BC, que é de 30 kN, visto que a área da secção transversal da barra é constante e a maior tensão normal média também ocorre dentro dessa região. Então, ó, quando a gente analisa graficamente, a gente observa, eu tenho uma pequena região aqui com a força de 12 kN, depois de 22, e o máximo de força que eu tenho é 30 kN, ok? Então, se eu sei que a força máxima aqui é 30, eu tenho a espessura, né? E tenho a largura. Se eu tenho espessura e Então, vê que você largura... analisou só por um Ah, lado. Se você analisar pelo outro, também vai dar oi? 30 pro outro lado. Sim, mas vai Porque, dar 30 na mesma seção, sim, sim. entendeu? Mas Então, faz sentido você analisar só por eu... um lado? Oi? Tô falando Não assim, entendi. faz sentido analisar só por um lado? Não, veja só. Aqui eu fiz a análise partindo da esquerda para a direita, mas não impede de fazer a análise da direita para a esquerda, não. Eu vou observar que aonde ocorre a maior concentração de força é nessa região BC, independente dos lados que eu analise. Entendi. Tá bom? Então, ó, dando continuidade, a gente tem aqui, ó, a minha tensão BC é a força dividido pela área. Então, ó, observe que eu estou pegando ele me deu aqui largura 35 e espessura 10. Então, pegando a largura pela espessura, eu tenho a área, né? E a força máxima que eu tenho, 30, 10 a terceira newtons. Então, fazendo as contas, eu vou achar uma tensão de 85,7 megapascal. Ok? Tá resolvida aí a questão, tá? Então, ficaria aqui, ó. O esquema é esse aqui. Então, eu tenho 10 milímetros, né, de largura, 35 aqui, e uma força de 30 kPa. Isso gera uma tensão de 85,7 megapascal. Vamos falar agora da tensão de cisalhamento. Então, essa tensão de cisalhamento é ela que vai ser responsável pela ruptura do objeto, ok? Então, olha só, a tensão de cisalhamento é responsável pelo corte da peça, sendo definida como a tensão, a intensidade da força ou a força por unidade de área que age tangente à área de secção transversal, sendo representada pela letra grega tal, né? Sendo suas componentes da tensão de cisalhamento, então a gente tem aqui, ó, a tensão de cisalhamento na direção Y é o limite, né, da variação da minha força em Y dividido pela área. Isso quando a minha área tende a zero, ok? Ou aí a minha tensão, né, na direção X, então o limite da força na direção X dividido pela variação da minha área, lembrando que essa variação ela tende a zero, ok? Então, são usados dois índices para componentes da tensão de cisalhamento. Então, a gente tem a tensão de cisalhamento na direção X e na direção Y, né? O eixo Z especifica a orientação da área e X e Y referem-se às retas que indicam a direção das tensões de cisalhamento, ok? Então, ó, para mostrar como essa tensão pode desenvolver-se, consideremos o efeito da aplicação para uma força F a uma barra da figura, né? Tá aqui. Se considerarmos os apoios rígidos e F suficientemente grande, o material da barra irá deformar-se e falhar ao longo dos planos identificados por AB e CD. Ou seja, o que acontece? Eu tenho aqui esse material e eu começo a aplicar uma força.
Essa força, ela vai gerar uma deformação até um ponto em que esse material não resiste e ele acaba se rompendo, ok? Então, primeiro ele vai se deformar e aí com a continuidade da aplicação da força, esse corpo acaba sofrendo uma ruptura, ok? Então, primeiro ele se deforma e depois ele vai se romper. Então, aqui, ó, é isso aqui que vai acontecer, ó, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, ele acaba, primeiro ele se deforma, depois ele sofre a ruptura, né? Lembrando que essa minha força de cisalhamento, ela vai ocorrer exatamente aqui, ó, nesses fragmentos que eu tenho aqui, ó, dessa peça, ó. Tá vendo? E aí observe que a minha tensão de cisalhamento, ela está ocorrendo aqui nessa região, tá? É quando ocorre a fratura do objeto. Então, a ação da distribuição da tensão de cisalhamento média sobre as seções é mostrada na figura. A gente observa que a minha tensão de cisalhamento média, ela está na mesma direção de V, ok? Então, ó, esse V, ele é uma representação lá em resistência dos materiais, tá? Esse V, ele representa a minha seção de cisalhamento, tá? É o V representando aí a minha tensão, o meu fator cortante, tá certo? Lá em resistência dos materiais, vocês vão ver bastante essa definição aqui, né? Uma vez que a tensão de cisalhamento, ela deve criar forças associadas e que todas elas contribuem para uma força interna V na seção analisada, tá? O caso de um carregamento discutido na figura, por exemplo, um cisalhamento simples ou direto, visto que o cisalhamento ele é causado pela ação direta da força aplicada a F. Então, eu tenho que a minha tensão de cisalhamento média é a minha força, que é representada por V, tá? Que é a força cisalhante, dividido pela área, ok? Então, aonde a gente tem aí, ó, tensão de cisalhamento média na seção, que se supõe ser a mesma em cada ponto localizado na seção. O V é a resultante interna da força de cisalhamento e A é a área, ok? Então, olha só, unidades no Sistema Internacional de Normas ou Sistema Internacional, né, a intensidade tanto da tensão normal quanto da tensão de cisalhamento, ela é especificada nas unidades básicas de Newton por metro quadrado. E como essa unidade ela é denominada Pascal, a gente tem aí, né, que 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Ela é muito pequena, então a gente pode mais uma vez utilizar aí o símbolo, né, o K para representar quilo, o M para representar mega e o G para representar gigapascal, ok? E de uma maneira semelhante, também a gente tem um sistema usual norte-americano, né, que é o pés libra segundo, PSI, ok? Que os engenheiros expressam a tensão em libras por polegada quadrada, né, PSI. E aí a gente tem aí o quilograma por polegada quadrada, que é o KSI, né, ou também chamado de o quilolibra, ok? Que é 1000 libras. Então, aqui a gente tem um exemplo de aplicação, ó. O arganel da âncora suporta uma força de cabo de 3 kN se o pino tiver diâmetro de 6 milímetros. Então, ele quer saber qual é a tensão média de cisalhamento no pino. O arganel é esse aí, ó. Então, o arganel é esse pino que eu tenho aqui, ó. Tá onde está passando essa corda aqui, ok? Então, é o arganel da âncora. Então, ele está dizendo que ele suporta uma força de 3 kN, ou seja, uma força de 3.000 newtons. Isso se esse pino tiver um diâmetro de 6 milímetros. Então, ele quer saber quanto vale a tensão de cisalhamento nesse pino. Então, a minha solução ela fica assim, ó. A gente
constrói primeiro um DCL. O que é DCL, gente? Nesses problemas vai ser comum, tá, na resolução, a gente criar um diagrama de corpo livre. Esse diagrama de corpo livre é nele que você vai pegar, por exemplo, ó, você não vai ficar desenhando uma âncora, esses anéis, esses elos de corrente, isso aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar quais são as forças que estão atuando aqui, se eu quero fazer um diagrama de corpo livre. É simples. Eu não estou analisando a força nesse pino, então eu vou desenhar o diagrama de corpo livre da seguinte maneira, ó. Eu vou desenhar aqui como se isso aqui fosse o pino. Eu sei que eu tenho uma força de 3 kN puxando para baixo, 3 kN, e eu sei que eu tenho duas forças puxando para cima. Tá aqui, ó. Esse é o meu diagrama de corpo livre. Eu estou analisando só o corpo, só o ponto de força, e estou analisando as forças que estão atuando sobre ele. Então, ó, o meu diagrama de corpo livre, como é que ficou? Ó? Eu peguei como se fosse esse pino, e eu sei que eu tenho duas forças para cima e uma força aqui para baixo. Ok? Na verdade, essas forças que atuam para cima é a minha força cortante, né? O meu V, a minha força cortante. Mas, professor, Oi. essa força não está estável porque não está. Porque você colocou como se estivesse puxando, mas não está estável? Não. Aqui, na verdade, olha só. Esse pino, ele suporta 3 kN, é o que o problema diz. O que eu quero saber é quanto vale a tensão de cisalhamento, ou seja, a tensão que gera a ruptura desse pino. Só que esse pino, ele tanto pode romper desse lado aqui, como ele também pode romper desse lado aqui, ó. Certo? Por isso que a gente tem esse esquema. Agora, eu concordo com você. A princípio, o meu sistema está em equilíbrio. Ok? A princípio, sim. Agora, em cima desse equilíbrio é que eu vou calcular o valor da minha tensão de cisalhamento. Certo? Então, ó, primeiro a gente constrói esse DCL, que é um diagrama de corpo livre, e a gente tem isso aqui. Aí, olha só, como é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer um somatório de forças em Y. Esse somatório ele tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o sistema está em equilíbrio. Então, a gente tem 2V, né, essas duas forças de cisalhamento, menos o peso, ok? Isso aqui é igual a zero. Então, a gente tem que o V é igual a 0,5P, ou seja, a minha tensão de cisalhamento ela é de 1.500 newtons, ok? Aí, então, o que a gente faz? A minha área é Aí, πd professor, ao quadrado. Oi? como é que você transformou esse 0,5p em 1.500, fazendo aquela multiplicação lá de PSI Não, cara, para... aqui, ó. Não, aqui, ó. O Ah, sim, objeto não é sim, 3 entendi. quilonewtons? O peso não é Perfeito. 3.000? É a É metade do metade disso peso, ali. né? Que é Uhum. Sim. 1.500. Ok? Lembrando que é 3 quilos, né? Então é 3.000. Então virou 1.500. Tá? Correto. Agora, a gente pega aqui a área. Como a secção é uma secção circular, aí a gente aqui, ó, ao invés de fazer πr ao quadrado, eu estou trabalhando com πd ao quadrado sobre 4. Aí você acha uma área de 28,2743 milímetros quadrados, ok? E agora é só jogar na equação, ó. Então, a minha tensão de cisalhamento é a minha força, V, minha força cortante, dividido pela área. Então, se eu pegar 1.500 e dividir por isso aqui, eu vou achar 53,05 megapascal. Ok? Bem tranquilo, né? Olha só.
Mais um exemplo aqui. A gente tem as peças de madeira A e B, são ligadas por sobrejuntas de madeira que são coladas na superfície de contato das peças. Deixa-se uma folga de 8 milímetros entre as extremidades das peças A e B. Determinar o valor do comprimento L para que a tensão média de cisalhamento na superfície colada seja de 800 kPa. Ok? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Observe que a gente tem duas peças, ó, e aqui existe uma pequena separação, ó, que é exatamente essa distância de 8 milímetros. Ok? Essas peças aqui por fora são coladas as duas, né, fazendo uma peça só. E aí a gente quer saber quanto tem que ser esse comprimento L aqui, ok? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Olha só. Primeiro, a gente faz uma vista lateral da peça, ok? Tá aí, ó. Tá? Então, você tem aqui um objeto A, o objeto B, e aqui você tem essa peça de separação, a distância entre as peças, e você tem uma dessas peças aqui que é colada, né, para segurar as duas peças. Agora a gente faz um diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre, vocês observem que a gente tem uma força de 24 kN para cima, né? E você tem 2 pontos aqui de apoio, ok? 2 pontos de apoio para gerar essa minha força de cisalhamento, tá bom? Então, aqui, ó, somatório das forças na vertical tem que ser 0. Eu tenho 2 pontos de apoio, então menos 2P, porque essas duas forças, elas na verdade, elas fazem força para baixo, ok? Aqui, ó. Então, eu tenho menos 2P mais 24 igual a 0. Eu tenho que cada força dessa aqui vale 12 kN, ok? Então, a minha tensão de cisalhamento é a pressão, é a força dividido pela área, ok? Eu sei que essa tensão de cisalhamento ela tem que ser de 800 kPa, substitui aqui a tensão por 800 kPa. A minha pressão, o meu P é 12/10 a terceira, eu já calculei, só que essa área, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa largura que ele forneceu, 100 milímetros, vezes essa altura aqui, que eu não sei quanto vale. Então, eu sei que é simplesmente L menos os 8 milímetros que eu tenho aqui, ó. Essa altura toda é L menos esses 8 milímetros, ok? Já colocando ele em metros também, tá certo? Então, quando eu resolvo isso aqui, ó, eu acho L menos 0,008 igual a 0,15 e eu vou achar um L de 0,158 metros. Ok? Então, está calculado aí o comprimento dessa barra aqui que vai ser utilizada para manter essa peça aqui fixa. Ok? Levando em consideração que a tensão média de cisalhamento é de 800 kPa. Tranquilo? Tudo beleza, né? Então, olha só, gente. De conteúdo, a gente finaliza aqui por hoje. Não, tem esse outro exemplo aqui. Só volta lá no Vou anterior rapidão. fala. Daquele da lá. Diga. No outro, Esse anterior. aí? O anterior. O anterior? Deixa eu voltar aqui. Esse do arganel? Por que você utilizou aquela fórmula para calcular a área ali? Cara, porque olha só, a área de uma circunferência, ela pode ser calculada como πr ao Quadrado. quadrado, certo? Agora, se eu tiver o diâmetro, eu posso calcular a área fazendo isso aqui, ó, dividindo por 4. Porque olha só, para e pensa aqui, ó.
diâmetro. Olha só. Deixa eu cancelar aqui, não é isso que eu quero falar. Não. Calma aí. Ó. Olha só como é que funciona aqui, ó. Por que que é a mesma coisa, ó. O raio não é o diâmetro dividido por 2? Não é isso? Isso. E a minha fórmula não diz que tem que ser o raio ao quadrado? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, ó, Entendi. R CD ao ao quadrado quadrado sobre 4. é D ao quadrado sobre 4. Então, foi o que eu usei aqui, ó. Não, agora eu entendi. E na outra Beleza? lá, como é que a gente calcula a área do outro exemplo lá? Eu só fiquei perdido nas áreas aí. Desse outro aí. Explica aí. Ah, aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um retângulo, né? Qual é a área Isso. do retângulo? Base vezes altura. A área. Base vezes a altura que ele chamou de L. A base ele já deu aqui, ó. 100 milímetros, ó. Que ele está pegando a mesma largura da madeira, ó. 100 milímetros, que é 0,1 metros. Você pode ver que na E o 8? resolução, Você ó, usou o 8 lá por quê? tá, porque olha só, você tá vendo que essa madeira L, ela tá juntando as duas peças, e entre as duas peças não tem esse espaço de 8 milímetros? Então, esse comprimento Ah, agora eu L, entendi. esse, Uhum. com- Você retirou esse só o, comprimento o L 8 aí. tem que ser, esse comprimento aqui tem que ser o L menos os 8 milímetros. Entendeu? É só a área de contato, no Aí, ó. caso, né? Você Não, pega é só. porque aqui, ó. Não, cara, olha só. Se você pegar daqui para cá, é o comprimento L. Só que esse comprimento aqui, ele é L menos isso aqui, ó. Esse espaço que existe entre essa peça e essa aqui, ó. Entendeu? Mais ou menos. Olha aqui, ó. Você tá vendo aqui que essas duas peças que estão aqui por cima, ó, elas têm um espaçamento entre elas? Sim. Esse espaçamento é de 8 milímetros. Tudo bem? Sim, mas o que que Então, tem a o ver com que a que área do quadrado? é porque aqui, olha só, esse comprimento L aqui, ó, esse comprimento L desse retângulo, ele tá pegando o quê, ó? Você concorda que nessa altura aqui, ele tá pegando aqui, ó, ele tá pegando esse comprimento L, ele tá pegando esse espaçamento aqui também? Então, esse espaçamento entre as duas placas tem que ser desconsiderado aqui no cálculo. Então, foi o que eu falei. Então, você leva em consideração a área de contato, então, né? Entre essa. Porque. Sim, é a área de contato. É a Entendi, área de agora eu entendi. contato. Tá Entendi, agora eu bom? entendi. Uhum. Beleza. É porque aqui essa parte não tem o contato. Exatamente, Sim, é sim. isso que você É falou porque eu e falei, passou. aí você falou não. É, não, desculpa aí, foi mal. Tá? Então a gente chega nesse Agora eu valor aqui, entendi. 0,158. Tá bom? E a gente tem esse último exemplo aqui, ó. Professor, Oi. no último exemplo que o professor deu lá, volta lá rapidinho, só para eu tirar uma dúvida. Nesse No aqui? 4, só nesse final aí, na última fórmula lá, no final, Hum, quando você estava calculando para você achar a distância lá, você trouxe o 800, você tinha o 12 mil e dividiu pelo 800 mil, não foi? Que daria 0,15. Só que, pelo meu cálculo aqui, dava 0,015. Então, seria um resultado diferente do que o senhor colocou ali. tá, mas olha só. Se você trouxer aqui, ó, olha só. Se você trouxer, na verdade, você tem, a conta vai ficar assim, ó, 800, né? Ó, que esse 10 a terceira vai cancelar com 10 a terceira, certo? Então, ficou 800 dividido por 12. E isso aqui dá 15. Não é verdade?
Deixa eu só pegar aqui. Então, você ficou ó, com 800 dividido por 12. Peraí. Não deu 12 não, professor. Dá Não, 70. dá isso não. Peraí. É porque é assim, ó. Calma aí. Fica assim, ó. É porque a conta aqui, ó, ela é assim. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Calma aí. É Aqui porque tem essa que fazer. conta. É porque Não, vai é porque ficar eu fiz. ó, É o porque eu 800 vezes coloquei. 0,1, professor. Isso Você só aqui, ó. troca Quando de lado, você você só inverte o multiplicar 800 cruzado com aqui, o que ó, está dentro do parênteses. você vai ficar com L menos 0,08 igual a 12, 10 à terceira. Só que esse 0,1 multiplicou 800. Então, aqui já ficou 80 Isso. vezes 10 à terceira. Aí cancela 10 à terceira com 10 à terceira e 12 dividido por 80 é 0,15. Tá certo, professor. Entendeu aí quem falou? Entendi agora, porque eu não tinha compreendido a forma como fica feito. É, Beleza. porque ó, você multiplica a cruzada. Então, 800 vezes 0,1 dá 80. Tá? Aí cancela 10 à terceira com 10 à terceira e 12 dividido por 80 é 0,15. Aí Entendi. você vai passar para lá, somando, então fica 0,158 metros. Beleza? Beleza. Então vamos lá, o quinto exemplo aqui, ó. A escora de madeira, mostrada na figura abaixo, é suportada por uma haste de aço de 10 milímetros de diâmetro presa à parede. Se a escora suporta uma carga vertical de 5 kN, calcular a tensão de cisalhamento média da haste na parede. Então, eu quero saber qual é a tensão de cisalhamento média dessa haste na parede. Então, eu tenho as dimensões, né? Essa altura aqui, né? Tem um tudo bonitinho aqui, ó. Ok? Então, tem uma força de 5 kN. E aí, então, a gente tem ó, essa altura 40 milímetros, essa largura 20 milímetros, e eu vou calcular essa tensão de cisalhamento. Então, ó, primeiro é um diagrama de corpo livre, ok? Observem, eu tenho a minha haste aqui, ó, eu tenho tensão de cisalhamento, a força de 5 kN e o peso para baixo, 5 kN, ok? Então, ó, conhecida a força de cisalhamento, a gente pode calcular a tensão. Como é que a gente vai fazer isso? Olha aqui, a tensão de cisalhamento é a tensão dividido pela área, ok? Então, a gente tem aqui que a força é de 5.000 newtons, tá aqui, os 5 quilonewtons que a gente achou, e a minha área, 0,05 metros, ok? Como é que eu cheguei nesse resultado aqui? Fazendo a multiplicação da área, né? Essa altura por essa largura aqui, ok? Aí eu chego nessa área aqui, ó, tá? E aí, então, eu tenho uma tensão de cisalhamento média de 63,7 megapascal. Beleza? Então, olha só. Oi. Diga. Beleza, a força-peso de 5 kN, mas da onde veio essa tensão V de cisalhamento? Cara, olha só. Se o peso do objeto é 5 quilonewtons, a força de cisalhamento é na direção contrária ao peso. Se o peso é 5 kN, a força de cisalhamento tem que ser de 5 kN. Porque eu só Força tenho... normal, né, professor? É porque, na verdade, aqui, quem perguntou aí foi o... Rafael. Hã? Rafael. Rafael Maia. Rafael, porque o que acontece?
aqui esse pino, ele só tem um ponto de corte, entendeu? Diferente dos outros dois exemplos, onde a gente tinha 2 pontos onde poderia acontecer o corte. Então, a gente pegava sempre 2V, 2 forças cortantes no sentido contrário ao do peso. Nessa figura, a gente observa que ele só tem um ponto cortante, ok? Então, por isso que eu tenho que a minha força cortante ela é igual ao peso, tá? Ok. Se ela tivesse 2 pontos de contato, eu teria duas posições aonde poderia haver o corte. Aí eu teria que essa força seria a metade do peso, 2.500. Mas como eu só tenho uma área de contato para corte, eu tenho que a minha força cortante ela é igual ao peso do objeto. Tá bom? Professor, Oi. só uma dúvida. O senhor falou sobre a área. No caso, o senhor não usou a área aqui, né? O senhor usou só o que já tinha dado o diâmetro, né? Da Isso. Ele me deu o diâmetro da peça, né? E se eu tenho o diâmetro, eu consigo calcular a área, ok? Entendi. Aí, no Porque caso, é esse uma área circular. é porque fica estável, né? Porque é a mesma força que puxa para cima e puxa para baixo. Então, ela fica estável, então, né? Por isso que... Exatamente, isso. Você achou esse raio aí naquele esquema do diâmetro elevando ao quadrado dos Isso, dois lados, né? Sobre exatamente, 4. exatamente. Se você fizer o cálculo da área, você vai ter πd ao quadrado sobre 4, tá? Professor, eu só tenho uma dúvida, porque no exemplo 3, quando o senhor foi fazer a área, o senhor fez em milímetros ao quadrado. Só que no exemplo 5 está em metros. Tá, mas aqui não tem problema não, cara. Aqui é só conversão de unidades, entendeu? Vai Tranquilo. dar na mesma. Se você fizer aqui com milímetros, você vai ter milímetros quadrados, você vai ter que transformar para metro, entendeu? E você vai chegar na mesma unidade que é mega. Vai dar na mesma. É só conversão de unidades. Ah, não, beleza então. Beleza? Beleza, fechou. Então, olha só. Com isso, a gente finaliza esse assunto aqui de pisoeletricidade e propriedades mecânicas, tá? Tem aqui uma listinha básica com 10 exercícios, tá? Tem as respostas aí, ó, ok? Os exercícios bem tranquilos. Se vocês, qualquer coisa, a gente tira dúvida na próxima aula, sem problema nenhum, tá? Antes de começar o próximo assunto, ok? Já antecipando de antemão, a nossa próxima aula, a gente vai falar das propriedades térmicas, tá? E aí, dentro das propriedades térmicas, todos vocês já fizeram física e energia, não já? Já. Nossa Sim. turma já. Sim. Tá, então, dentro dessa propriedade térmica, a gente vai falar de dilatação, vai falar sobre dilatação, fala lá da parte de calor específico, então a gente vai falar ali da equação fundamental da calorimetria e vai falar também da equação de Fourier, tá certo? Equação de Fourier. Então, como vocês já viram física e energia, vai ser uma revisão sobre 2 assuntos daquele lá, tá? Então, não tem mistério também a nossa próxima aula. Tranquilo? Mas como está aqui dentro do programa, eu vou passar isso para vocês, tá? Vocês estão vendo? Se vocês tivessem... Porque, gente, ó, eu vou ser sincero, essa disciplina aqui, até alguns semestres passados, ela era dada no 9º semestre, né? Porque, na verdade, vocês estão vendo que ela é uma revisão aí sobre vários tópicos de disciplinas que vocês já tiveram. Mas aqui não tem problema, não. A gente vai fazendo, tá? Eu não adentrei muito nesse assunto aqui de tensão e tudo, porque vocês ainda não viram resistência dos materiais. Mas também, quando chegar lá na frente, vai ficar mais tranquilo também. Tá joia? Então,
Deixa eu só pegar aqui a lista de chamada, antes de vocês começarem a zarpar. Espera aí, baixar a lista de presença.